eu vou começar a ministrar a palavra de Deus, mas antes de fazer isso, vamos orar. Senhor Jesus, nos achegamos a Ti hoje com grande expectativa, Senhor, e com uma fé bem alta, para que o Senhor nos mostre na Sua palavra como ouvir a Sua voz. Nós oramos para que seja um tempo precioso e abençoado, e abençoe o Seu povo grandemente, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém. E eu também vou orar com você, para que o Senhor toque você hoje, a presença dEle seja rica em sua vida. E estarei orando pelos enfermos também, para que Deus cure aqueles que precisam de cura. Eu tenho essa sensação profunda, incrível na minha alma, e eu acho que todos vocês também têm. A vinda do Senhor está realmente muito próxima. Talvez mais próximas do que imaginamos. E eu acho que este é o tempo para nos prepararmos com tudo que tem acontecido no mundo hoje. É um sinal, é como se fosse um sinal para nos acordar, especialmente a igreja, para despertar. Eu penso que Deus permitiu tudo isso acontecer para acordar a igreja, para que possamos perceber, entender que o dia está próximo. O dia do Senhor está próximo. Não devemos dormir. Não temos visto, dizem, não temos visto um tempo como esse desde a Segunda Guerra Mundial. Veja, eu nasci em 1952, isso foi depois da Segunda Guerra. E muitas pessoas estão dizendo que o que está acontecendo hoje é muito similar em todo o mundo com aquilo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Veja, eu não sei exatamente o que eles querem dizer com aquilo, porque eu não estava vivo, e a maioria de vocês também não estava vivo então. Mas o mundo foi abalado com tudo isso. E eu penso que o Deus Todo-Poderoso está, na verdade, acordando e chacoalhando a igreja, e não o mundo, para dizer para a igreja, acorde, o tempo está próximo, o que está por vir no futuro é muito pior do que está acontecendo agora. Eu li 15 capítulos hoje do livro de Apocalipse. E eu estava tão focado com os eventos futuros. Senhoras e senhores, eu li o livro de Apocalipse provavelmente centenas de vezes, desde que eu nasci novamente, no início dos anos 70. E quanto mais eu leio, mais fica claro para nós, porque a profecia está sempre se desenrolando. E quanto mais tempo passa, mais claro fica a profecia. E eu não estou vendo e seguindo por apenas aquilo que eu estou lendo nos 15 capítulos, mas por toda a Bíblia. Eu estou olhando todo o quebra-cabeça. É como se fosse um grande quebra-cabeça que você olha e você começa a encaixar as peças. Não apenas olhando as Escrituras, mas os eventos que estão acontecendo pelo mundo, especialmente em Israel, porque Israel é a voz profética. E eu posso te assegurar que nós estamos muito próximos. Se você olhar em Gênesis 15, quando Deus falou para Israel que uma geração tem 100 anos, porque ele disse para Abrão que Israel estaria no Egito por 4 gerações. Estiveram lá por 400 anos, não é mesmo? Então, uma geração tem 100 anos. E se você olhar em Mateus 24, o Senhor Jesus fala sobre uma geração. A geração que vai ver a restauração de Israel. E nós estamos nessa geração. Então, 1948, 2048. Isso é simples. Nós não sabemos exatamente quando o Senhor vai voltar. Ninguém sabe. Mas nós sabemos as estações, ao olhar ao nosso redor e ao examinar a Bíblia. E eu penso que o que está acontecendo agora é um chamado para despertar, para os crentes despertar e se arrepender e viver uma vida em santidade. Viver uma vida santa, uma vida fiel ao Senhor, com um amor intenso por Ele.
Então, eu creio que esse é o tempo, e nós também podemos perguntar: como eu sei ouvir a voz de Deus para a minha vida? E como eu vou ouvir a voz de Deus para as pessoas que ainda não são salvas? Para aquelas pessoas que não estão ouvindo ao Senhor, o que Deus está falando sobre elas? Então, a primeira coisa é louvor. O louvor tira os bloqueios dos nossos ouvidos, tira as distrações ao nosso redor. Então, no livro de João, capítulo 10, veja, você tem que compartilhar isso com seus amigos, porque tem tanto da palavra de Deus para nós olharmos em profundidade. E eu quero te dar instruções claras sobre o que fazer para ouvir a voz de Deus. E eu pratico isso na minha vida. Então, João 10, eu vou ler o versículo 3 em diante. Vamos para o versículo 3 do capítulo 10 de João. Ok. João 10, versículo 3. Ouça o que o Senhor diz para nós. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Porque ele tinha acabado de falar no versículo 1, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobre outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, porque Jesus está falando, eu sou a porta, ele é a porta. Diz, ele é o pastor das ovelhas, e a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, a voz do pastor. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E no versículo 4, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, nós não temos que dar ouvido à voz do inimigo. Nós temos que conhecer e dar ouvido à voz de Deus. E no versículo 27, eu amo isso aqui. Veja que ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, quando eu ouço as pessoas dizendo, o inimigo disse isso, disse aquilo, espere, nós temos que ouvir a voz de Deus, e não a voz do diabo, não a voz do mundo. Mas muitas pessoas queridas não conseguem ouvir a voz de Deus, porque elas estão tão distraídas com o mundo, tão envolvidas com as coisas desta vida. Isaías 55:3 nos dá uma ordem para ouvir a voz dele. É uma ordem, e quando não ouvimos a voz de Deus, nós estamos pecando. Posso dizer isso novamente? Não ouvir a voz de Deus é um pecado. Porque nas Escrituras, Deus quer que a gente ouça a voz dele tanto, e ele fala isso repetidas vezes nas Escrituras. Vamos para Isaías 55, versículo 3. Diz assim, um instante. Isaías 55, versículo 3. Estou usando aqui meu iPad. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Esta é uma ordem de Deus. Ouvi e a vossa alma viverá. Você sabe o que quer dizer inclinar? Virar. Virar o seu ouvido e ouça ele. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências. O que as pessoas não entendem, veja. Muitas pessoas não ouvem de qualquer jeito. Você sabe por quê? Porque elas não exercitaram as habilidades para ouvir. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 25, vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Ou seja, haverá julgamento. É um pecado não ouvir a voz de Deus. E por que não estão ouvindo? Bem, porque não exercitaram as suas habilidades espirituais, seus sentidos espirituais.
Elas não se acostumaram com a voz de Deus. E como vão ouvir então? Vamos ler agora, versículo 11. Versículo 11 e depois versículo 14 de Hebreus 5. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Hebreus 5, versículo 11 e agora 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. É a voz de Deus. Treinar e exercitar para ouvir a voz de Deus. E para isso acontecer, nós temos que treinar, nos exercitar. Então, Deus está buscando por um ouvido espiritual. Eu vou te dar agora, se prepare. Eu vou te dar chaves preciosas e claras e objetivas agora. 1, 2, 3. 3 chaves bem simples. Em como começar a ouvir a voz de Deus. Vocês estão prontos? Ok, vamos lá. Eu acho que vocês estão prontos, porque muitos de vocês estão aqui online. Mas eu quero te dar 3 chaves bem simples, como ouvir a voz de Deus. Primeira chave. A primeira chave está no livro de Isaías, capítulo 30. Eu vou ler o versículo 15 e depois 21. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Agora, versículo 21, ele diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Espere um instante. Então, como eu posso ouvir a voz do Senhor? Está dizendo: ou voltar e descansar. Ou seja, temos que... Chave número 1. Nós temos que nos converter e repousar. Nos afastar de todas as distrações do mundo. Você não consegue ouvir a voz de Deus se você estiver distraído pelas coisas externas. Isso é impossível. Você não consegue ouvir a voz de Deus se você está preocupado, se você está conectado com algum problema, ou se você está ouvindo outras vozes, se você acabou de ter uma conversa. Deixa eu te falar claramente. Eu não posso ouvir a voz de Deus se eu ouço a voz de alguém e depois vou ouvir a voz de Deus. Eu não sei se é aquela pessoa ou se é Deus. Veja bem, se eu estou no telefone com alguém no meu escritório, primeiro, e depois eu vou falar com Deus, Deus nunca vai falar comigo. Ele quer que a voz dele venha primeiro. A primeira voz que Deus quer que a gente ouça é a voz dele, e não de outra pessoa. Isso quer dizer, quando acordamos de manhã, nós acordamos, nós tomamos um banho, vá para algum lugar, se feche e deixe Deus falar com você. Mas se você falar com uma outra pessoa, um ser humano, seja quem for, Deus vai dizer: ok, você colocou alguém antes de mim. Você colocou alguém na minha frente. Então agora tem um problema. Porque esta outra pessoa, seja lá quem for, pode te distrair de ouvir a voz de Deus. Então a primeira voz que você tem que ouvir durante o dia é a voz de Deus. É por isso que Jesus acordava cedo de manhã e ia para um monte antes de qualquer pessoa acordar, para que ele ouvisse a voz do Pai. Então, número 1.
as distrações têm que sair do caminho. Uma vez que você está com Deus, e uma vez que você está sozinho, e uma vez que você ouve a voz dele, então depois você pode ir fazer as coisas da vida. Com o seu trabalho, com sua família. Então, eu o aconselharia a cada um de vocês acordar quando todo mundo estiver dormindo. E passe um tempo sozinho com o Senhor para você ouvir Ele. Isso aqui é uma chave muito importante que eu passei agora. É por isso que Jesus disse, feche a porta, entre no seu quarto e feche a porta. Não deixe nada te distrair. Desligue seu telefone. Desligue completamente. Certifique-se que tudo está desligado. E que não tem como o inimigo entrar. Não deixe uma porta aberta, uma porta espiritual, uma rachadura, uma brecha. Número 2. Em Lucas, capítulo 3, Senhor, eu te dou todo louvor. Livro de Lucas, capítulo 3, tem algo muito poderoso. E eu vou ler o versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E depois no versículo diz, 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és meu filho amado, em ti tenho comprazido. Então, quando Deus ouve a sua voz, você vai ouvir a voz dele. Então, a segunda chave é bem simples. Deixe ele ouvir a sua voz. E depois você vai ouvir a voz dele. Porque no versículo 21, o Senhor Jesus diz, orou. E no versículo 22, Deus falou com ele. Diz, e Jesus também sendo batizado, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és meu filho amado. Então você não pode ouvir a voz de Deus se ele não está ouvindo a sua. Número 1. São chaves bem simples. Número 1. Se afaste das distrações. Número 2. Deixe Deus ouvir sua voz. E você vai ouvir a voz dele. E número 3. É muito poderoso. No livro de João, capítulo 5, versículo 30. Tem tanto na palavra de Deus para nós. Jesus disse, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai, que me enviou. Então, se você olhar agora no versículo 37, ele disse aos fariseus, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Então, nesses dois versículos, se você colocar junto, nós temos uma resposta bem clara. Deus fala com aqueles que buscam a vontade dele. Ele fala com aqueles que buscam a vontade dele. Então, como é que eu ouço a voz de Deus? Número 1, eu me afasto das distrações. Número 2, deixe ele ouvir a minha voz. E número 3, busque a vontade dele somente. E você vai ouvir a voz dele. É simples. E eu amo o que Isaías diz no capítulo 66. E eu vou terminar. Isaías, capítulo 66. Depois eu vou orar com vocês. Eu vou ler o versículo 1. Ouça. Isso aqui é tremendo. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós?
E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. E depois nós vamos para este outro versículo. Versículo 5. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Então, com quem Deus fala? Com aqueles que tremem diante da palavra dele. Com aqueles que têm um coração quebrantado. Deus não vai falar com pessoas orgulhosas. Elas nunca vão ouvir a voz dele. Porque diz, versículo 2, os meus olhos estarão neste homem, mesmo que tenha um coração pobre e contrito, e treme diante da minha palavra. Versículo 5. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Eu te dei chaves poderosas agora. Se afaste das distrações, deixe Deus ouvir a sua voz, e você vai ouvir a voz dele. Busque a vontade dele, e nunca deixe de ter um coração quebrantado. Vamos orar. Aleluia. Eu vou deixar você ouvir algo muito lindo. De uma de nossas cruzadas. Você é o meu lugar de refúgio. Eu quero orar com vocês. Que Deus te conduza a um lugar onde a voz dele vai ser tão clara todos os dias que você viver. E que nenhum dia vai se passar sem que você ouça a doce voz de Jesus. Podemos orar isso? Esta é a melhor coisa que eu posso orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, para aquela pessoa que está ouvindo agora, que você toque nela agora. Aqueles que estão me assistindo, ministra a eles agora, Senhor, que a sua presença poderosa se torne tão real, em nome de Jesus, que elas ouçam a sua voz diariamente, que elas ouçam a sua doce voz, Jesus, continuamente. Toque cada uma delas. Ministre a sua presença para cada uma delas. Em nome de Jesus. Agora levante suas mãos aos céus, ao Senhor, e diga: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero conhecer a sua voz diariamente. Maravilhoso Jesus. Maravilhoso Jesus. Maravilhoso Salvador. Eu quero ouvir a sua voz diariamente. Para a glória do seu nome. Ouça a oração do seu povo, Senhor, agora. Estão te chamando. Estão clamando o seu doce nome, Jesus. Pela graça do seu nome. Ore no Espírito agora, irmãos. Ore. A presença de Deus está tão forte agora. Che cantaraba, che cantarabaraba, chore cantaraba. Araba, che canta. Che canta para bachori andarabaraba. Deixe o seu povo, Senhor, ministrar a sua gloriosa presença, em nome de Jesus. E cure, Senhor, aqueles que precisam de cura. Eu repreendo a enfermidade.
Eu repreendo as doenças e dores em nome de Jesus. Agora mesmo. Alguns de vocês agora estão sentindo o poder de Deus. Receba a sua cura em nome de Jesus agora. Receba essa unção em nome de Jesus.